Olá, tudo bem? A minha missão nesse momento é sintetizar para você o ensinamento do dom de profecia no livro Nisto Cremos. E para começar, eu quero definir com você o que é um profeta. O profeta é a boca de Deus, né? Aquele que fala em nome do Senhor, que recebe a mensagem e comunica para o seu povo. No Novo Testamento, quando nós olhamos para a igreja primitiva, a igreja cristã, essa igreja cristã ela foi edificada sobre os ensinamentos e a vida dos apóstolos, mas também dos profetas. A igreja cristã ela tem muitos problemas, porque é uma igreja em formação, ela sai do judaísmo para o cristianismo, e dúvidas, incertezas, heresias aparecem. Deus se manifesta através do seu Santo Espírito na vida de pessoas, e essas pessoas orientam a igreja. O dom de profecia gera unidade, edifica, constrói, e ao mesmo tempo traz orientação para que esses momentos de dificuldade sejam amenizados. E o Espírito de Profecia, inclusive, se revela para homens para evitar tragédias, como apareceu para o profeta Ágapo, para que ele anunciasse que haveria uma grande fome, para que a igreja cristã tivesse recurso, tivesse condições de se antecipar a essa crise que aconteceria e geraria dificuldade para todo mundo. Mas quando nós olhamos para a igreja, para o dom de profecia, dizendo melhor, nós percebemos que este dom também está presente na igreja remanescente. Ela faz esse dom, ele apareceria como um dos dons importantes e principais que são marcas da igreja remanescente. Porque o profeta Joel, lá no Antigo Testamento, ele chegou a descrever dizendo que Deus iria derramar o seu espírito sobre toda a carne, e aí jovens, crianças, idosos teriam visões, sonhos e profetizariam, ou seja, o dom de profecia para os últimos dias. Paulo também orienta a igreja dizendo: não elimineis o Espírito Santo, nós devemos provar todas as coisas, ou seja, nós devemos crer que existe o dom de profecia. E Paulo também diz, olha, de todos os dons, nós devemos buscar o dom de profecia, porque esse edifica a igreja, esse orienta a igreja. E quando nós olhamos, por exemplo, para aquilo que João escreveu, Apocalipse capítulo 12, 17, aqui fala de uma grande guerra. Irou-se o dragão contra a igreja de Deus e foi fazer guerra contra os remanescentes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que guardam o sábado, está incluído aí a santificação do sábado, mas também aparece o segundo ponto, e que o testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus é definido pelo apóstolo João como o espírito de profecia, ou seja, a igreja teria duas características, a igreja remanescente, a guarda dos mandamentos e teria o dom de profecia. E o dom de profecia, ele aparece na igreja remanescente, mas antes de falar sobre isso, eu gostaria ainda de apresentar para vocês que na descrição de Jesus ali a respeito dos sinais que aconteceriam antes da volta de Jesus, ele diz que haveriam falsos profetas, falsos cristos, falsos mestres. Só haverá falsos se houver o verdadeiro. Então, a descrição de falsos profetas nos últimos dias é uma evidência de que entre os falsos nós teríamos o verdadeiro. Como é que nós podemos descobrir qual é o verdadeiro, qual é o falso profeta? Na verdade, a gente tem que olhar para a vida dessa pessoa e perceber, primeiramente, pelos frutos. Se a vida dessa pessoa está em harmonia com a palavra de Deus, com a mensagem que ele prega. Se aquilo que ele apresenta como verdade também está de acordo com a Bíblia. Se aquilo que ele apresenta como previsões, se também são verdadeiras e elas ocorrem na data e no momento correto. E se eles reconhecem, se ele ou ele reconhece a encarnação de Cristo Jesus. Por isso, quando nós olhamos para o dom profético, a Igreja Adventista acredita que o dom de profecia foi revelado na vida da irmã White, através de tudo aquilo que ela escreveu. Ela sempre orientou e direcionou para a Bíblia, dizendo: leia aquilo que eu escrevo, mas a Bíblia é a única regra de fé, a Bíblia é o nosso guia, todas as nossas doutrinas são feitas em cima da Bíblia. Ou seja, quanto mais você estuda sobre Ellen White e lê, mais você vai ter vontade de ler a Bíblia e estudar a palavra de Deus, porque ela acaba auxiliando a nossa compreensão. Por isso, o meu desafio é que você creia
e que você utilize o espírito de profecia na sua vida. Que Deus te abençoe.